Edição das 4, boa tarde. Pedro Passos Coelho falou ontem à noite no Pontal, num discurso que marcou a rentrée política do PSD. O primeiro-ministro assumiu que está preocupado com alguns indicadores, mas mostrou-se otimista em relação ao próximo ano. Passos Coelho diz que 2013 vai ser o ano de inversão na atividade económica. O discurso do Pontal marca a abertura do ano político do PSD e o traçar das metas do Executivo para os próximos 12 meses. Passos Coelho começou por reconhecer as dificuldades no ajustamento económico do país, mas salientou as avaliações positivas realizadas pela Troika, que são sinal do esforço que tem sido feito. Depois dos dados revelados esta terça-feira pelo INE, que mostram uma contração do PIB de 3,3% no segundo trimestre, em termos homólogos, o líder do Executivo admitiu alguma preocupação com alguns indicadores nacionais. Esperávamos que a recessão em 2012 não fosse tão grave quanto está a ser, sendo que aqui a nota mais negativa está sem dúvida do lado do desemprego, que não esperávamos que fosse tão elevado. Números que, segundo Pedro Passos Coelho, mostram que o Governo está a aplicar as medidas necessárias. Porque esses resultados são a prova de que não só fizemos o que era preciso fazer, como estamos mais próximos de vencer a crise em que o país mergulhou. Porque em tempo de crise é necessário mudar de postura. Estamos a adaptar-nos àquilo que somos. E isso nem sempre é uma boa notícia. Passos Coelho diz que o Governo está a controlar o déficit e a reduzir as importações e, ao não viver acima das suas possibilidades, Portugal está, segundo o Primeiro-Ministro, a um ano de começar a respirar de alívio. Se o ano que estamos a viver ainda é um ano de contração da atividade, em que empresas estão a fechar as portas e em que o desemprego não conseguiu ser contido, o ano de 2013, que nós vamos começar a preparar com o orçamento que apresentaremos no Parlamento muito proximamente, esse ano será um ano de inversão na situação da atividade económica em Portugal. O líder do Executivo voltou a defender que a regra de ouro seja inscrita na Constituição para limitar o endividamento e admitiu encontrar uma solução aplicável a todos os portugueses para substituir o corte dos subsídios de férias e de Natal. O discurso não terminou sem que Passos Coelho lembrasse que o plano para o país está desenhado para 4 anos. O primeiro-ministro admitiu, pela primeira vez, voltar a recandidatar-se. Os socialistas lamentam que Pedro Passos Coelho insista na receita do custe o que custar. Em reação ao discurso do Pontal, o secretário nacional do PS, João Ribeiro, acusou o primeiro-ministro de estar longe da realidade e pediu uma mudança de rumo do governo. A receita do custe o que custar falhou e o primeiro-ministro deve reconhecê-lo e mudar de rumo. A solução que o primeiro-ministro apresentou aos desempregados e aos empresários em dificuldades foi a regra de ouro. No dia, mais uma vez, em que reconhecemos que em junho o desemprego já era de 15%, que as falências aumentam, que o crescimento económico não existe, o primeiro-ministro aquilo que tem a dizer aos portugueses é que devemos aprovar uma regra de ouro. É um primeiro-ministro fora da realidade. O primeiro-ministro falou do passado, a que já nos habituou, desculpa-se com o passado e faz previsões. Previsões a que já nos habituámos a reconhecer que são letra morta. Nenhuma das previsões deste governo até ao momento foi correta. Hoje é o primeiro feriado depois da entrada em vigor do novo Código Laboral e das novas regras de pagamento do trabalho extraordinário. Um dia marcado pelas greves das maiores empresas de transportes. Na CP, apenas 2 comboios circularam durante a manhã. Informou a empresa que prevê que esta quarta-feira a circulação ferroviária seja limitada a 6 ligações de longo curso. A Carris informou que está a ser cumprido 70% do serviço programado, um número contestado pelo sindicato. O porta-voz da empresa indicou que estão previstas 56 carreiras neste dia de greve, que, segundo assegurou, está a ter um reduzido impacto. Durante a noite, a adesão dos trabalhadores do metro de Lisboa foi muito próxima dos 100%. A paralisação foi suspensa parcialmente e, durante o dia, a circulação do metropolitano vai realizar-se normalmente. No Porto, os autocarros da STCP também devem ser afetados pela paralisação, mas a empresa não prevê
perturbações significativas no serviço, dada a fraca adesão registada noutros momentos de greve. A Grécia quer um alargamento de 2 anos ao último plano de austeridade, de forma a conseguir pagar as dívidas e começar a erguer o país. O primeiro-ministro grego Antónis Samaras vai pedir um prolongamento dos prazos do plano de austeridade imposto à Grécia no encontro que terá na próxima semana com a chanceler alemã e o presidente francês. Segundo o jornal britânico Financial Times, Samaras pretende que os cortes e a luta com o déficit ocorram ao longo de um período de 4 anos e não de 2. Tudo para que até 2016 o déficit seja reduzido em 1,5% ao ano e não os 2,5% previstos pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e Comissão Europeia. O governo grego, dirigido pelo conservador Samaras e apoiado pelos socialistas e pela esquerda moderada, tenta assim fechar um impopular pacote de cortes de gastos que totaliza 11,5 mil milhões de euros em 2013 e 2014. Porque é isso que exigem os credores do país em troca de ajuda. De acordo com o documento citado pelo Financial Times, a Grécia precisaria de mais 20 mil milhões de euros para suportar o orçamento, ao mesmo tempo que a redução anual do déficit passaria a ser menor em 2013-2014. Uma situação que dificilmente Angela Merkel aceitará. Mas os gregos propõem-se conseguir esses recursos sem a ajuda dos parceiros europeus. A proposta é que os recursos adicionais de que o país vai precisar para fechar as contas seja levantado por meio de um empréstimo ao FMI, por emissões de títulos do Tesouro e por meio de um adiantamento no início dos pagamentos do primeiro empréstimo. O governo grego pretende convencer os credores a adiarem o começo dos vencimentos previsto para 2016 para 2020, ano em que está previsto o início dos pagamentos do segundo pacote de resgate. O único problema é que a paciência dos credores gregos está por um fio e um novo momento de tensão entre Atenas e Berlim seria o suficiente para destabilizar os mercados financeiros. A Alemanha já deixou claro que não apoia qualquer outro empréstimo adicional à Grécia e vários políticos germânicos têm demonstrado cada vez mais à vontade face à saída da Grécia da zona euro. Uma recessão maior do que o esperado este ano pode ajudar na decisão. A Grécia justifica-se com uma overdose de austeridade que será autodestrutiva. Resta saber se Merkel e Hollande se deixam convencer. O governo espanhol está a negociar com Bruxelas a possibilidade de não impor perdas aos clientes de retalho dos bancos nacionalizados com investimentos feitos em produtos associados a ações preferenciais. Nos termos do bailout à banca espanhola, estava previsto que estes clientes fossem tratados como os institucionais e assumissem perdas. A decisão de impor perdas aos detentores de ações preferenciais e dívida subordinada dos bancos resgatados gerou muita controvérsia em Espanha. O acordo assinado entre o país e as autoridades europeias não distingue entre investidores institucionais e de retalho. Espanha propõe que seja imposto um haircut de 50% a 70% nestes ativos, mas que os clientes de retalho sejam ressarcidos via remuneração de depósitos ao longo de 6 anos. Só em setembro é que se espera uma decisão do lado de Bruxelas, mas Espanha está confiante que a proposta será aceite. Em causa, 30 mil milhões de euros em produtos associados a dívida subordinada e ações preferenciais, segundo estimativas do Barclays, 60% a clientes individuais, excluindo as operações feitas pelo BBVA e pelo Santander. Um dos casos é o banco, é o maior banco-alvo de nacionalização que resultou da fusão de várias carras. Tem 3 mil milhões de euros em produtos associados a ações preferenciais, vendidos a cerca de 80 mil clientes. Desde então, centenas de pessoas abriram processos judiciais contra as instituições, porque os bancos terão vendido estes produtos como se de depósitos se tratasse. Os bancos estão preocupados com as consequências de um haircut nestes produtos. Se tal acontecer, estes clientes podem fugir para outras instituições, tornando a recuperação do setor ainda mais difícil. O primeiro-ministro espanhol diz que ainda não tomou nenhuma decisão sobre um pedido de ajuda financeira. Mariano Rajoy diz que nada será decidido antes do Banco Central Europeu dizer de forma clara o que pretende fazer para travar a crise das dívidas. Nosotros, cuando sepamos con claridad
qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo, porque puede hacer muchas cosas, desde comprar bonos en el mercado secundario o puede hacer créditos a entidades financieras que luego compren deuda pública. Es decir, son muchas las posibilidades que están abiertas y hasta que no sepamos qué decisión tiene tomada sobre este asunto el Banco Central Europeo, pues nosotros tampoco vamos a tomar ninguna. El Gobierno está tomando, como todo el mundo sabe, decisiones complejas y decisiones difíciles y decisiones que no le gustan a mucha gente, pero intentamos siempre preservar la posición de aquellas personas que están en una situación mucho más difícil. Aquí estamos hablando de personas paradas de larga duración, gente que está en el paro, ha agotado la prestación, tiene familiares a su cargo y, por tanto, la vamos a prorrogar. Olhamos agora para as negociações nos mercados financeiros. A Bolsa Nacional, neste dia 15 de agosto, feriado, está a cair 0,34% para os 4.820,04 pontos. A Bolsa, os mercados europeus têm aqui quase todos em queda, só o CAC francês está a subir 0,10%, o FTSE a cair 0,45%, o DAX alemão a cair 0,38% e o IBEX no vermelho com 0,01%, aqui também num impasse em relação a um possível resgate da Espanha, embora Mariano Rajoy não queira para já comprometer-se com esse cenário. Nos Estados Unidos, as bolsas estão também em tendência mista, o Dow Jones a cair 0,02%, o S&P a valorizar 0,8% e o Nasdaq 0,27%. Também aqui um pouco pressionados pela falta de incentivos ou de certezas em relação aos estímulos que vão ser dados à economia norte-americana. É o ponto final nesta edição das 4. Às 4h30 acompanho o fecho da Bolsa Nacional em Fecho de Contas. Boa tarde.